Bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Se você gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Temos vídeos novos toda semana. A seguir, vamos explorar mais um dos muitos mistérios da Bíblia. Era um cenário como nenhum outro. Ezequiel se encontrou em um lugar vasto, onde a terra se estendia sem fim, coberta por um manto sombrio de ossos espalhados. Não havia vida, nada além de desolação, do silêncio, de uma imensidão vazia. O céu, em tons de cinza, parecia refletir a morte e a tristeza daquele lugar. O profeta foi levado a esse vale sombrio pelo Espírito do Senhor. Ele olhou ao redor, e o que viu foi um exército de ossos humanos, espalhados como se uma batalha terrível tivesse sido travada ali. Um campo de morte, de ruínas. Ezequiel sabia que os ossos não eram apenas restos mortais. Eles eram o reflexo da alma de um povo perdido, sem esperança. A cada passo que dava, os ossos quebravam ao seu redor, estalando, como se o peso do tempo tivesse os consumido até a última fibra. Os ossos estavam secos. Tão secos que a própria terra parecia absorver a essência da vida que antes havia ali. Ezequiel se sentiu pequeno diante daquela visão, sentindo o peso de uma tragédia que ia além da morte física. Era o fim de um sonho, de uma história inteira. Diga-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel, com o coração acelerado, obedeceu, abrindo sua boca para pronunciar as palavras divinas. Quando as palavras de Ezequiel ecoaram no vale, algo extraordinário aconteceu. Primeiro, um som distante, quase imperceptível, começou a surgir. Como um farfalhar de algo grande se aproximando, o som foi crescendo, e os ossos começaram a se mover. Foi como se uma força invisível começasse a puxá-los, a reuni-los. E o que antes estava espalhado e sem forma, começou a tomar a forma de algo. De alguém. O milagre acontecia diante dos olhos de Ezequiel. Os ossos se juntavam, começando a se conectar, como peças de um quebra-cabeça gigantesco. A visão de um esqueleto se formando era impressionante, um esqueleto humano, mas sem vida. Ezequiel ainda não conseguia compreender o que estava acontecendo. A visão de corpos sem alma ainda era um reflexo da morte, não da vida. Ezequiel viu o que antes era uma tragédia, agora, lentamente, se transformando. Mas ele sabia que não era o suficiente. Os corpos estavam formados, mas ainda faltava o que realmente dava vida. Eles estavam ali, mas sem alma, sem respiração, como os ossos de um exército que ainda não havia despertado. Foi quando Deus falou novamente a Ezequiel: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Ezequiel, obedecendo, falou como o Senhor lhe ordenara. Ele disse aquelas palavras poderosas, e o vento que antes parecia distante agora começou a soprar com força. Um vento que vinha de todos os lados. Uma tempestade silenciosa, invisível, mas cheia de poder. E então, o impossível aconteceu. O vento, o Espírito, soprou sobre os corpos. Ezequiel viu como a vida retornava. As figuras, antes imóveis, começaram a se mover, como se algo dentro delas estivesse despertando. Primeiro, um leve movimento. Depois, os pulmões inflaram. Os corações começaram a bater e os corpos, agora revestidos de carne, respiraram.
Ezequiel viu com seus próprios olhos um grande exército de homens e mulheres se levantando. Eles estavam vivos. Cada um daqueles que havia estado morto agora estava em pé, forte e com vigor. O que antes era um exército de ossos secos, agora se tornava uma multidão viva, cheia de vida. Ezequiel observava com incredulidade. O que parecia ser o fim agora era um novo começo. Deus falou novamente a Ezequiel, revelando o mistério daquela visão. Esses ossos são toda a casa de Israel. Ele disse, eles dizem, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança se foi, estamos perdidos. O povo de Israel, naquele momento, estava exilado, sofrendo, sem ver uma saída. Eles estavam como os ossos secos, sem forças, sem esperança, sem futuro. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, estava lhes prometendo que a restauração viria. Eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir delas, ó povo meu. O Senhor estava prometendo que, mesmo na aflição, mesmo no cativeiro, Ele traria o povo de volta à vida, à sua terra. A visão do vale de ossos secos era mais do que um milagre físico. Era um sinal da restauração espiritual que viria. O desespero e a morte seriam substituídos por renovação e esperança. Aquela visão, mais que um acontecimento extraordinário, era uma mensagem de que, onde há desolação, Deus pode restaurar. Onde há morte, Ele pode trazer vida. Onde há desesperança, Ele pode renovar a confiança. O impossível se torna possível diante do poder de Deus. Ezequiel entendeu que, assim como o vento trouxe vida aos ossos secos, o Espírito de Deus também traria vida àqueles que estavam perdidos e sem direção. Ele sentiu no fundo de sua alma que a palavra de Deus não falha e que a esperança nunca é perdida quando se confia no Senhor. Assim, o Vale de Ossos Secos se tornou um símbolo eterno da restauração divina. Não importa quão grande seja a destruição ou a tristeza, o poder de Deus sempre pode trazer nova vida. E a mensagem de Ezequiel ressoou para todo o povo. A vida está nas mãos de Deus, e Ele pode ressuscitar o que parece impossível.